aos futuros alquimistas da alma, aqueles que despertam a sua luz no mundo, sejam bem-vindos, bem-vindas a esta aula experimental da Mentoria Alquimia Despertar. E hoje, meus amores, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso sistema Terra, o sistema Matrix. Vamos compreender. E para dar início a esta aula incrível do dia de hoje, eu vou compartilhar com vocês uma informação, um conhecimento que a mestra Nada, a Maria Madalena, complemento divino e alma gêmea de Jesus Cristo, Mestre Sananda, quando me revelou sobre a sua verdadeira história junto ao Mestre Jesus. E em muitos momentos ela fez e trouxe muitas revelações. Uma delas é que, graças à herança dela, aos recursos financeiros deixados por seu pai, quando encarnada como Maria Madalena, ela pôde patrocinar e promover e ajudar na missão de Jesus. Como era muito dinheiro e ela não sabia o que fazer com esse dinheiro todo, o que fazer com esse recurso financeiro, e ela já estava na missão junto com Jesus, ela então decide retornar à sua cidade de Magdala, recuperar os bens e os recursos financeiros dos comércios, enfim, do que seu pai deixou, para doar esses recursos à missão de Jesus. E vocês podem fazer a mesma pergunta que eu fiz. Mas Jesus não tinha ajuda do povo? Sim, tinha. Até um determinado momento da caminhada dele. Pois quando ele começou a ser perseguido pelos sacerdotes de todos os lugares pelos quais ele já havia peregrinado, passado, levado sua palavra, levado sua cura, e chegou um momento que Jesus começou a incomodar, porque os sacerdotes queriam que as pessoas fossem ao templo, contribuísse com seu templo, com as suas paredes bonitas, ao invés de estar seguindo Jesus, que nada cobrava para fazer isso. E começou então a perseguição e a caçada para prender, para pegar Jesus, quando Jesus precisou sair na madrugada com seus apóstolos, deixando Mãe Maria e deixando as mulheres e as crianças, enquanto Madalena havia ido à cidade dela, de Magdala, em busca dos recursos financeiros deixados por seu pai. Em seu retorno, ela encontraria Mãe Maria, as esposas dos apóstolos com seus filhos, para ir ao encontro de Jesus, que foi se resguardar, se proteger na gruta, em que lá estavam os leprosos, Muitos apóstolos receosos de pegar aquela doença, mas Jesus os tranquilizou de que ao chegar lá, aquele que quisesse a cura seria curado. E assim eles foram se esconder nesta gruta, onde ninguém jamais imaginaria que lá eles estariam, inclusive Jesus. Só que esta gruta ficava isolada de tudo e de todos e não tinha recursos, de alimento, enfim, de nada disso. E resumindo aqui bastante essa história, que ela é longa, que ela é comprida,
Madalena retorna então com Mãe Maria, as mulheres, seus filhos, para esta gruta, com os recursos financeiros entrega a Jesus, para que com esse dinheiro eles pudessem se alimentar. E ao passar essa situação, eles pudessem ir para Jerusalém e lá alugar uma casa, né? Se manter ali para o cumprimento da missão de Jesus. E o porquê que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque quando iniciamos o nosso processo de despertar, eu ouvi e sei que todos nós escutamos na nossa busca pelo conhecimento, na nossa busca desse entendimento, desse despertar, dessa expansão da consciência, com as informações de que para evoluirmos, para ascensionarmos, nós precisamos se desassociar, se desligar completamente do sistema Matrix e tudo que nela existe. Mas como eu venho dizendo a vocês no canal Podcast Programe-se, na semana preparatória, com as aulas, nesta semana da corrente de luz, oração e meditação, amados, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Entre a teoria e a prática ensinada pela espiritualidade, existe uma ponte gigantesca de distância. E eu estou falando isso porque eu passei por esse processo. Eu já estive nesse lugar, permeada por muitas dúvidas, por muitas incertezas, por muitos questionamentos. Se eu estou num corpo físico, ou seja, eu estou na matéria, eu estou no plano físico da Terra, como que eu vou abrir mão das coisas que existem na Terra para evoluir se nenhum desses seres entendam o que eu estou querendo dizer? Vou trazer em exemplos. O mestre Saint-Germain, quando veio como conde, possuía muitas riquezas. Transformou essas riquezas na sua evolução, na ajuda e no auxílio ao próximo. Jesus, para cumprir sua missão, teve ajuda e auxílio da mestra Madalena, da Maria Madalena, com os recursos financeiros para financiar a sua estadia nas cidades pelas quais ele passava, porque o povo começou a se virar contra Jesus. Então ele já não recebia doação de alimentos. Pelo contrário, ele era expulso dessas cidades. É isso que eu quero que vocês entendam e percebam. A Terra, ela tem um sistema de matrix, de controle, não vou me aprofundar muito aqui, para controle, né, da mente humana, dos humanos, enfim. Só que não é só isso. Isso é uma parcela, é 1% da totalidade que nos envolve. E para além do sistema Matrix, não podemos nos esquecer, porque não é menos importante, nós temos o karma coletivo, que interfere na nossa vida, interfere nas nossas escolhas, interfere nas nossas decisões, interfere nas nossas cocriações. Nós temos, e nas nossas frequências e vibrações, nós temos o inconsciente coletivo, que é a grande maioria dos habitantes do planeta Terra, que a todos os dias emanam e despejam na psicosfera da Terra medo, pobreza, escassez, doença, tristeza, ansiedade, que também interfere no nosso campo, que também interfere nas nossas frequências e vibrações. Nós temos o karma individual de cada um de nós, é aquilo que precisamos libertar, é aquilo que precisamos compreender, é aquilo que precisamos transmutar em Dharma.
Nós temos as leis universais que regem esse universo, são 21 leis no total, e que a maioria de nós está usando essas leis na polaridade contrária, e estamos colhendo os efeitos do uso incorreto dessas leis, também diariamente, e isso também interfere na nossa cocriação, na nossa frequência, na nossa vibração. Então, amados, nós não podemos. O caminho da evolução, da ascensão, não é o caminho de isolamento. Não é o caminho de você se afastar de tudo que existe na Terra. São sistemas, mas uma vez que escolhemos, que aceitamos e decidimos reencarnar, aceitamos passar por esse sistema. Isso não quer dizer que você tem que aceitar e compactuar com esse sistema, não é isso. Mas não tem como a gente evoluir, ascensionar. Vou dar aqui um exemplo, vou me colocar como exemplo, né? Para eu ser terapeuta, para eu ser um instrumento da espiritualidade, eu vou me isolar do mundo das pessoas, eu vou abrir mão de todo e qualquer recurso financeiro, porque faz parte do sistema de controle. Enfim, não tem como a gente caminhar, a gente evoluir. Estando encarnado, percebam que é isso que eu estou querendo dizer. Estando encarnados, nós não temos como seguir adiante sem alguns desses sistemas. Podemos não concordar, podemos não compactuar, e isso é o despertar. Eu conheço o sistema, eu conheço as situações, eu sei como elas operam, eu não compactuo com elas, mas alguns deles vai ser necessário para a minha subsistência no planeta Terra. Percebem? E eu estou trazendo isso nesta aula e eu quero que vocês aí do outro lado se sintam como alunos, como se a gente estivesse agora lá no Zoom, se vendo ali pelo vídeo, na aula da Mentoria Alquimia Despertar. E você pode deixar aqui abaixo desse vídeo sua pergunta, que com muito amor estou aqui para ajudar e contribuir. Mas eu estive também nesse lugar, eu passei por essa experiência. E aprendi, demorou um pouquinho, né? Porque cai nas nossas crenças, cai naquele lugar das nossas crenças e que a gente vai precisar transmutar, ressignificar essas crenças para compreender o quanto é profundo e complexo ao mesmo tempo o conhecimento e a sabedoria do universo. E eu aprendi isso com o mestre Saint Germain, que explicou que toda vez que nós fazemos isso, por exemplo, eu não vou tomar um remédio porque o que eu estou sentindo é espiritual e o remédio é para o físico. Ou então, se eu for fazer uma caminhada, esta caminhada é apenas para o meu corpo físico. Sabe, quando a gente coloca as coisas nesse lugar do isso é espiritual, isso é físico, é material. E o mestre Saint Germain trouxe para mim uma grande reconstrução interna das minhas crenças, de tudo aquilo que eu tinha aprendido, de tudo aquilo que eu tinha ouvido, de que não temos como separar o físico e o espiritual. Uma vez que estamos no corpo físico, nós precisamos cuidar desse corpo físico. Precisamos de uma caminhada para receber a luz do sol, para equilibrar os nossos chakras, para receber a energia vital da terra. E ao fazer uma simples caminhada ou uma atividade física, você, ao cuidar do seu corpo físico, você estará cuidando do seu espírito. Pois o seu corpo físico é o veículo, é o automóvel do seu espírito. É apenas uma carcaça
né? Vamos falar assim, um molde, uma carcaça, que o seu espírito se acoplou para viver essa experiência humana, para manifestar Deus em forma humana. Se eu não cuido do meu corpo físico, que é a minha matéria, eu não estou cuidando do meu espírito. Se eu me afasto, me distancio, me isolo de tudo que a vida na Terra proporciona, eu também estou me desassociando do meu espírito, da minha divindade, que veio aqui para experienciar todas as formas, todas as experiências que só podem ser proporcionadas, muitas delas, estando num corpo físico, num plano de terceira dimensão. Então, percebam o quanto que é profundo isso. E isso caiu no lugar de muitas crenças que eu tinha com relação a essa visão, né, que muitos de nós, a grande maioria de nós, no momento do despertar, carregamos e fazemos essa bifurcação. Isso aqui é matéria, isso aqui é sistema Matrix, isso aqui não serve para minha vida, vou me afastar, vou me desassociar de tudo isso, vou viver minha vida aqui no meu mundo, vou criar o meu mundo, vou viver dentro dele. Você não veio aqui para se isolar, porque a vida, a nossa evolução está associada às experiências humanas que teremos. Ela está associada aos nossos relacionamentos, ao se relacionar com outras pessoas, colocando em movimento a lei dar e receber, pois aquilo tudo que eu dou, mais disso eu vou receber. Se eu estiver dando amor, se eu estiver dando e distribuindo conhecimento, eu vou receber mais conhecimento, eu vou receber mais amor. Compreender que o dinheiro é algo divino e benevolente, sim. E, amados, creiam, eu levei muito tempo para aprender isso. Porque, como muitos que passam pelo processo e início de um despertar, achamos que devemos nos afastar do dinheiro, acreditamos que devemos nos afastar de tudo que envolve o sistema. Mas percebam que hoje a gente só tem a oportunidade de ouvir uma live, de participar da corrente da semana de oração com os mestres ascensos ao vivo, porque estamos usando parte desse sistema, que são as redes sociais, que é a internet, que é o Wi-Fi, enfim. Vocês compreenderam? São essas tecnologias. Mas eu não tenho como abrir mão dessas tecnologias que hoje, para os trabalhadores da luz, para os missionários da luz, essas tecnologias são ferramentas de trabalho. São ferramentas para que os mestres ascensos possam se manifestar e levar a sua mensagem para mais pessoas. Percebam que o caminho não é eu me afastar, o caminho é eu compreender, é eu ter a consciência sobre isso e saber lidar com isso. Eu preciso saber entrar. Sabe aquilo que a gente ouve às vezes, quando criança, dos nossos pais? Saiba entrar e sair de todo lugar que você for? É bem isso aí. Sabemos o que existe do outro lado. Mas se eu precisar passar por lá, se eu tiver no meu caminho que passar por lá, eu vou passar. Mas eu sei exatamente onde eu estou pisando. Eu sei exatamente com o que eu estou lidando. Percebem? É sobre isso. Expandir a consciência é um processo de entendimento, de conhecimento, de consciência. É você trazer luz à sua consciência. É você abrir a sua visão, ampliar a sua visão para ver além do que os seus olhos físicos é capaz de enxergar. Então, foi difícil quando o mestre Saint Germain trouxe isso para mim, porque bateu muito de frente com muitas crenças que eu tinha. E ele falou, quando a gente cuida do espírito, a gente está cuidando do corpo físico. Quando cuidamos do corpo físico, estamos cuidando do espírito. E ele trouxe as revelações da caminhada dele, como o Conde Saint Germain, que ele era vaidoso, ele cuidava muito da saúde, ele cuidava muito da aparência, ele cuidava muito do corpo.
né? Tanto que ele não envelhecia, porque ele cuidava do rejuvenescimento da pele dele, das células do corpo dele. Isso é errado? Porque muita gente pode perguntar, então ele está errado, porque ele está burlando o próprio envelhecimento do corpo dele. Não, o envelhecimento, assim como a doença, assim como a pobreza e a falta de dinheiro, são criações humanas. Exatamente desse inconsciente coletivo. Então não podemos colocar tudo na conta do sistema Matrix, não, porque muita coisa é criação nossa mesmo, do homem, da mente humana, criando essas realidades de dor, de sofrimento, de catástrofes, de guerras. E os próprios seres de luz falam, nós, os humanos, são seres bélicos, ou seja, são seres que a qualquer momento pode estourar uma guerra, porque ainda alimenta o ódio, ainda alimenta a vaidade, ainda alimenta o poder desacerbado dentro deles. Percebam que o caminho da evolução, da expansão da consciência e da ascensão não é um caminho de renúncia, é um caminho de sabedoria. Vocês ouviram durante os 7 dias das aulas preparatórias. E quem quiser tem a oportunidade de ouvir novamente. Ouça cada raio, os atributos de cada raio, a história dos mestres que ascensionaram, que já estiveram em terra, que você vai perceber. Eles não foram seres que renunciaram, muito pelo contrário. Eles foram seres que, através da sabedoria, da consciência divina, do conhecimento da verdade, eles colocaram a sua verdade, o seu poder e a sua sabedoria em ação. Foram seres que agiram e se movimentaram na direção da mudança de consciência, na direção da mudança da humanidade, para a evolução da humanidade. Não foram seres que chegaram e renunciaram a tudo. Não. Porque nem mesmo Cristo renunciou a nada. Ele estava aqui exatamente como nós, como encarnado, sentindo no corpo físico o que a gente sente, sentindo dor como a gente sente, sofrendo quando um ente querido desencarnava, como aconteceu durante a trajetória dele, como a gente sofre, né? Amando como a gente ama, pois ele se casou com Madalena, a sua alma gêmea. E por aí vai, meus amores. Tinha fome, tinha sede, assim como a gente tem. Então percebam que o nosso corpo precisa de alimento, nosso corpo precisa de água, nosso corpo precisa de cuidados que hoje tem um custo para se manter, não é de graça. Nada é de graça no nosso planeta, não é verdade? Por quê? Porque ainda temos o dinheiro como energia de troca e que o dinheiro é parte, é uma fração, né? De frequência, de energia dentro da abundância e prosperidade do universo. E o que quer dizer essa energia de troca? Essa energia de troca é um movimento que fazemos da lei dar e receber. Mas se eu não conhecer essa lei na profundidade, eu não vou ter a menor consciência do que é isso. E vou achar realmente que dinheiro não presta, né? Que eu não preciso dele para viver. E não é sobre isso, a evolução não é sobre isso. Pois no plano, até o momento planetário em que nós estamos, o dinheiro ainda é a energia de troca. Então, isso quer dizer o quê? Quando eu vou pagar uma conta de luz, quando eu vou pagar uma conta de água, quando eu vou pagar minha internet, quando eu vou comprar comida para minha casa, quando eu vou comprar o gás de cozinha, eu estou contribuindo com todas essas empresas que têm humanos trabalhando lá, que têm família e que precisam levar esse dinheiro de um fim do mês para casa para sustentar seus familiares. Isso é dar e receber. Você está gerando prosperidade, abundância para essas pessoas. E se você fizer isso com essa consciência, você vai começar a ver e perceber que mais prosperidade você vai começar a ter na sua vida. É pagar com gratidão, com sentimento de gratidão, de benevolência ao Criador por você ter o dinheiro para pagar água, pagar a luz, comprar comida.
e colaborar, ser contribuição para essa empresa, para essas famílias que ali trabalham e que vão poder levar esse dinheiro, esse recurso, essa prosperidade para dentro das suas casas. E quanto mais eu dou com gratidão, mais eu recebo. E isso faz parte da lei dar e receber. Quanto mais eu dou, aquilo que eu estiver dando é o que eu vou receber. Se eu estiver na lei dar e receber no ódio, causando prejuízo às pessoas, com ingratidão, é mais ingratidão que eu vou receber. É prejuízo que eu vou receber de alguém, de algum lugar, de algum evento que vai acontecer, porque essa lei funciona independente da nossa vontade, independente da gente saber sobre ela e independente de acreditarmos nela. São 21 as leis universais que operam 24 horas por dia, todos os dias, em todo e qualquer lugar desse universo, que vale não só aqui no planeta Terra, como nas outras dimensões infinitas da mente, da infinita sabedoria que é Deus. São as leis que regem este universo, que precisamos compreendê-las e transcendê-las. Transcendê-las é o quê? É absorver, aplicar, trazer para a nossa consciência a aplicação correta dessas leis universais. Então não é sobre a gente se afastar do mundo, da matéria, para que assim a gente possa evoluir e ascensionar. Não é sobre isso. Precisamos ampliar nossa visão, expandir de fato a nossa consciência. Por quê? Porque o processo de despertar, o que é o desperto? É apenas alguém que acordou do sono profundo. Ponto final. É só isso. Nada mais. Aí ele continua. Só que aí, se ele não buscar um conhecimento, um método, uma ferramenta, algo que proporcione a ele continuar, a partir daí crescer e expandir, para assim poder evoluir e ascensionar, ele permanece nesse estado de desperto por um longo período de tempo, ou até mesmo a encarnação inteira, sem sair desse lugar de desperto. Por quê? Porque ele fica andando em círculos, porque o conhecimento que ele acessou, que ele acessa, não permite ele avançar além dessas crenças que ele tem. E ele fica parado nas crenças que ele tem, no mesmo lugar que ele encontrou há 3, 4, 5, 6 anos atrás, mas ele não avança mais que isso. Ele permanece aí. Porque a nossa jornada é de expansão, é de movimento. Então, se eu acessei um conhecimento hoje, eu preciso pegar esse conhecimento, aplicar na minha vida, colocar em ação o conhecimento teórico, transformar ele em uma ação prática, em um comportamento diário na minha vida. Do contrário, com o tempo, esse conhecimento automaticamente é esquecido e afastado, rejeitado pela nossa mente, anulado pela nossa mente. Por quê? Porque você vai acessar uma outra coisa, vai se interter com outra coisa e já foi. Então, amados, a sabedoria não é sobre o tanto de livro que você leu, o tanto de live que você assistiu, o tanto de conhecimento que você adquiriu. A sabedoria é todo o conhecimento que passou pelo seu corpo, que você aplicou na sua vida e transformou esse conhecimento em um novo comportamento, em uma nova consciência, em uma nova frequência, em novas ações e novos hábitos na sua vida. Aí você pode dizer que você tem sabedoria. Além da sabedoria universal que existe dentro lá da nossa alma, que para acessar também precisamos romper, limpar, transmutar as camadas que nos envolvem. Precisamos libertar os nossos karmas, precisamos libertar nossa ancestralidade, precisamos curar, limpar e ressignificar as nossas subpersonalidades que estão atuando o tempo todo na nossa vida e que nos limita de avançarmos e irmos para o nosso próximo nível.
Percebem? Olha o tanto de informação que eu trouxe. Percebam que a Matrix é apenas uma parcela, é uma fração, ela não é o todo, ela não é tudo. Não é só para isso que você tem que olhar. Senão, você vai permanecer parado no mesmo lugar e você não vai avançar. E o avançar que eu estou me referindo vai além do aqui e agora, vai além dessa existência humana. Estamos falando da espiritualidade. Estamos falando de quando desencarnarmos. E é somente quando fazemos esse caminho, né? Então, despertou, acordou do sono profundo. Agora precisa seguir uma jornada de expandir sua consciência. Para expandir sua consciência, você vai precisar de novas informações, novos conhecimentos. Vai precisar abrir espaço na sua consciência, nos seus corpos sutis, limpando, ressignificando as crenças que ainda te bloqueiam e te impedem de avançar. E aí você inicia um processo de expansão, crescimento, amadurecimento, evolução, para aí sim a ascensão. Então eu digo sempre que esse caminho, esta jornada, é a construção da nossa vida espiritual. É a construção do nosso ser dimensional quando desencarnarmos. O que você construiu? Percebem que se a gente não avança, se a gente não segue um caminho de avanço e a gente passa anos ali no mesmo lugar, vendo a mesma coisa, assistindo a mesma pessoa, ouvindo o mesmo conhecimento, fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos hábitos, você não está evoluindo. Você está estagnado, parado no mesmo lugar. Está andando em círculos, sem perceber que você está andando em círculos. Mas a sua mente inconsciente, ainda cheia de crença, te mantém exatamente nesse mesmo lugar. Porque para ela é confortável que você permaneça aí. Por quê? Porque avançar para além desse círculo vai te tirar e vai tirar sua mente inconsciente do conforto. Vai ser desconfortável em vários momentos. Vai precisar de um esforço extraordinário, de uma fé inabalável, para romper com essas crenças que te prendem, te limitam e te paralisam no mesmo lugar. Para que você assim avance para além desse ponto em que você está agora, para o próximo ponto da sua jornada. É como se fosse aqueles jogos de antigamente, né? Você só consegue ir para a próxima fase se você passar a fase que você está. E é bem isso a nossa jornada de evolução. Eu só consigo acessar o meu novo eu, mais evoluído do que a Aline de hoje, se eu passar essa fase que eu estou agora. Para passar essa fase, eu não tenho como fazer o que eu fiz na semana passada. Eu não tenho como fazer o que eu vinha fazer no mês passado. Eu vou precisar mudar meus hábitos para hábitos ainda mais saudáveis, para hábitos ainda mais alinhados com quem eu me tornei agora. Eu vou precisar novamente rever as crenças que ainda me limitam, que aí já são outras. Você vai limpando camadas. Pensa numa cebola, ela tem várias camadas, assim também somos nós. Milhares de crenças, e você não limpa tudo de uma vez. Você não transmuta tudo de uma vez. Limpar não é a palavra, mas é ressignificar. Você não ressignifica tudo de uma vez. É por partes, é por fases em que você está. E você passou essa fase, fez todo esse trabalho, depurou, limpou, concluiu essa fase, pronto. Agora você está pronta para ir para a próxima fase. Porém, para ir para a próxima fase, você vai precisar de uma nova informação, de um novo conhecimento, de um novo aprimoramento, de um novo nível de consciência. Ainda mais expandido, ainda mais iluminado,
para que você possa saltar desta fase que você concluiu para um novo nível de consciência ainda mais expandido, ainda mais evoluído. E assim é que a gente vai removendo os véus, ampliando a nossa visão, expandindo a nossa consciência. Mas sempre na integração. Não tem como a gente caminhar se afastando da matéria, se afastando das coisas que existem na Terra. Porque como os seres de luz e os mestres, inclusive o mestre Saint Germain tanto fala, nós como humanos temos uma oportunidade única ao estarmos encarnados num corpo físico de sentir emoções, de sentir sensações, de comer alimentos diferentes, de diferentes tipos, que no plano mais sutil, nas dimensões mais sutis, nós não temos essa mesma experiência, né? Porque os mestres, né, quanto mais evoluído for esse ser, essa consciência iluminada, o seu alimento é pura luz. Então, eles já não têm necessidade de água, de comida. O seu alimento é luz. Percebem? Então, abrir mão, se afastar do que a Terra pode nos proporcionar, não é um caminho de evolução. É um caminho de estagnação, porque você vai ficar parado aí e você não vai avançar. Além de quando chegar lá do outro lado, perceber quantas oportunidades você perdeu. De se arrepender de não ter vivido experiências que poderiam agregar na sua evolução. Né? De ter aberto mão de sentir, de experienciar situações, emoções e sensações que somente serão possíveis ser sentidas enquanto encarnados no corpo físico aqui na terceira dimensão do planeta Terra. É isso, meus amores. Espero que esta aula incrível, experimental da Alquimia e Despertar toque o seu coração. E se você me ouviu até aqui, é porque você está recebendo o chamado da sua alma para iniciar esta jornada de transformação. A cura de si mesmo e a cura do mundo ao seu redor. Despertando a sua luz no mundo, expandindo a sua consciência, elevando a sua frequência, na trilha e no caminho da evolução, da expansão e da ascensão. Aqui abaixo desse vídeo eu vou deixar o link de inscrição, que está com a condição muito especial até sexta-feira dessa semana, com uma oferta especial, com uma condição especial para facilitar a sua entrada na Mentoria Alquimia e Despertar. A partir de sábado, dia 6 de maio, ela retorna ao seu preço normal e vou deixar o link aqui. E se você chegou até aqui, você está sendo chamado a ingressar nesta grandiosa jornada transformadora em seu ser, na sua vida, acessando o novo eu, acessando o novo mundo de infinitas possibilidades. Gratidão imensa, beijos e luz, e te encontro e te vejo lá dentro da Mentoria Alquimia e Despertar. Namastê.